sou o Pedro. Lucas. Vai ser interessante hoje, porque vocês estão acostumados sempre com um palestrante, né? Então hoje vai ser... A gente até adotou essa questão da banqueta para ser mais um estilo conversa, propriamente dito, do que uma palestra, tá? A gente, inclusive, até tinha comentado com o pessoal da organização, vamos deixar o pessoal depois fazer perguntas e respostas, mas só que não daria para a gente terminar meia-noite, né? E hoje o Corinthians joga. Então, brincadeira, tá tudo certo. E interessante que a gente está aqui realmente para compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês. Trabalhando com gente, né, André? A gente sabe que, embora a posição nesse momento seja eu com o microfone e vocês sem o microfone, a gente sabe que no tete-a-tete, no conversando, não existe o mais importante. Então aqui a gente tem essa completa ciência aqui. Então a gente, depois dessa palestra, a gente vai estar ali à disposição para a gente também bater um papo, tá? Bom, a gente vai trazer esse tema aqui bem interessante, os princípios das Forças Aéreas Norte-Americanas aplicados ao seu negócio. Se vocês notarem, se alguém já percebeu isso, a gente colocou até mais forte em negrito, aplicados ao seu negócio. A gente poderia ter colocado em negrito, Forças Aéreas Americanas. Mas o mais importante para você, eu acredito, que não é quem a gente atendeu, mas como que isso pode se aplicar ao seu negócio. Eu acho que vocês estão aqui para isso, né? Não é para, que legal, eles atenderam esse, ele jogou com o Neymar, tá, mas e aí? Como que isso vai transformar a minha empresa? É por isso que a gente colocou o negrito aqui, tá? É um tema muito interessante e é vivência, a gente viveu isso, nós somos brasileiros, a empresa começou na França e esse cliente dos Estados Unidos. Então é uma mistura bem interessante. Beleza? Bom, qual que é a nossa missão, Lucas? Então, primeiro, falando um pouquinho de mim, bem rapidamente, e eu quero que vocês sejam, assim como posso dizer, solidários comigo, porque o meu português às vezes trava, tá? Vai fazer o quê? Faz um mês que eu estou de volta no Brasil, sou brasileiro, me criei aqui, estudei aqui, mas a gente sabe que quando a gente fica muito tempo fora do país, o idioma às vezes acaba ficando enferrujado, né? Então eu estou agora praticando, então às vezes a minha língua trava, às vezes a palavra não sai bem. Então, gostaria que vocês fossem empáticos comigo nesse sentido. Ele foi falar o plural de capitão hoje e falou capitões. Então, tá vendo, né? Eu vou pegar a água nossa aqui. Então, estamos em casa, né? Falando um pouco da nossa missão, a nossa missão é realmente de transformar equipes, de trazer propósito. Tá? E vem um pouco com o nosso chamado como cristãos. Né? A gente tem um propósito, acho que cada um de vocês tem um propósito que é em comum, né? Que é acreditar no amor de Deus, no poder que Ele tem nas nossas vidas de transformar. E nada melhor do que ser um protagonista e um embaixador disso na vida das pessoas. E isso a gente faz por meio das equipes, que a gente acredita que ninguém vive sozinho, ninguém vive ilhado. Né? E as empresas são assim. Às vezes a gente tenta ilhar as empresas por meio de departamentos, né? Ou por meio de estereótipos, competências, mas a gente esquece que a gente depende um do outro. E o sucesso, a inovação, as competências que a gente aprende vem na relação com o outro. Então, nosso propósito como empresa é de propagar isso e transformar as equipes com uma cultura saudável, uma cultura funcional e positiva nas relações. Mais importante do que resultado monetário é o que acontece entre as pessoas. É isso que vai fazer com que esses resultados sejam estáveis e sustentáveis. Tá? Então, esse é o nosso propósito. E a gente também quer trabalhar a eficácia de equipes. Exato. Uma equipe ela é muito importante quando ela trabalha junto, e a eficácia de equipes mostra o quão excelente essa equipe é em cumprir um papel, em cumprir uma meta, em alcançar uma meta. E a gente sabe que uma empresa sem meta, ela realmente não está cumprindo com o seu papel. Inclusive isso atendendo a clientes que são donos de empresas, muitas vezes eles não têm metas. Muitas vezes a empresa não tem metas, muitas vezes os funcionários não têm metas. Então é algo que a gente precisa trabalhar. Né? E quando a gente tem meta, a gente pode ser eficaz. A gente consegue ser eficaz sem ter meta? É muito difícil, porque a gente não sabe para onde está indo. Então esse é um dos nossos propósitos. A cultura organizacional saudável e de alta eficácia. E a gente acredita que através disso o mundo ele vai ser melhor. Porque quando eu crio isso dentro da minha empresa, parem para pensar, as pessoas passam 10, 12, 14 horas dentro da empresa, elas passam mais tempo na empresa do que em casa, né? E elas vivendo isso dentro das empresas, elas conseguem levar isso para casa delas. Beleza? Bom, sobre nós, a gente já conversou um pouquinho, começamos então na França, estamos no Brasil. Tem uma pessoa na França, o Walid. Qual que é o sobrenome do Walid?
Gelus. Ele ainda trabalha no mercado, porque a gente está transicionando ainda, né? A nossa empresa começou de uma forma engraçada, não foi assim, vamos abrir uma empresa. Foi uma oportunidade que o Lucas vai contar para vocês, que nos levou até as Forças Aéreas. E o nosso diferencial ele vem através do Hackman. O Hackman ele é um professor, um pesquisador da Universidade de Harvard, Stanford, que fala sobre eficácia de equipes. E o Lucas estudou um pouquinho sobre esse cara, só uns bons anos, né? Uns bons anos. Enfim, é o tipo de pessoa que você admira quando você estuda. E, infelizmente, hoje ele não é mais vivo, já faz 5 anos que ele faleceu. Mas ele é pioneiro da eficácia de equipes a nível global e pioneiro em investigação. Eu comecei minha carreira como investigador. Antes de trabalhar como empresário agora, como treinador, enfim, trabalhei como treinador, mas sempre focado com a investigação. Fazia trabalhos dentro das empresas como consultor, como treinador, mas, além disso, como investigador. Porque eu acredito que a investigação ela traz uma base muito importante, ela consolida o conhecimento que é aplicado. E eu estudei muito esse indivíduo, o Hackman. Foi uma pessoa assim que até hoje norteia as nossas atuações, as nossas metodologias, e é algo que a gente procura simplificar e aplicar nas empresas, trazer um pouco desse conhecimento que foi desenvolvido fora por mais de 40 anos, de uma forma aplicada e funcional dentro das empresas. E falando um pouco da história agora, né? Então, começou ano passado, a gente abriu a empresa ano passado, tendo em vista um bate-papo. Eu falo que a melhor forma de você abrir um negócio é quando há algo que vem de dentro, quando você tem uma convicção e que vem da forma mais espontânea. Às vezes, quando a gente tenta forçar demais alguma coisa, nem sempre acontece da melhor forma, né? A gente cria ansiedade e tudo mais. E no meu caso, né, no nosso caso, porque eu acabei iniciando depois do Pedro, né, a gente fez a nossa união, foi por meio de enfim, tive uma viagem para os Estados Unidos, para um casamento de um grande amigo, de uma grande amiga, e no último dia dessa viagem eu conheci a cliente, o cliente, por meio de uma conversa. Deu para ver que ela estava muito ansiosa, e ela perguntou: Lucas, o que você faz? Eu não tive a oportunidade de conversar com você ainda. Eu sou investigador, trabalho como psicólogo organizacional e do trabalho, e desenvolvo trabalhos nessa área. Eu falei assim, mas seja mais específico, o que você faz, afinal? Porque a psicologia do trabalho é muito ampla, né? Pode trabalhar motivação, pode trabalhar engajamento, pode trabalhar performance de equipes, enfim. Aí eu falei assim, o meu trabalho bem pontual, que é algo que eu já vim fazendo há 7 anos, é com foco em eficácia de equipes. Esse é o meu foco mesmo, de investigação e de atuação. E eu falei assim, Lucas, que incrível, por que eu não te conhecia antes? Eu falei assim, mas como assim? Qual que é o problema? E ela falou assim, ou qual que é o interesse? Ela falou assim, não, o meu interesse é mais um problema. Eu estou tendo um problema muito grave com a minha equipe. Eu sou uma líder, tenho formação, tenho bastante conhecimento, entretanto, não sei como lidar com esse problema. E aí eu falei assim, mas qual que é o problema? Meu problema é com a minha equipe. Tem 2 membros da minha equipe que eu lidero que não se relacionam bem comigo. Eu não sei como motivar. Ela usou muito bem forte esse termo. Eu não sei como motivá-los. E aí isso aí foi um primeiro paradigma que eu quebrei com ela. Assim, ninguém motiva ninguém. Já começa por aí. E não existe desmotivação. A gente usa muito o termo desmotivação. O que é desmotivação? É quando não existe motivação. E nós somos motivados a todo momento. A partir do momento que a gente está vivo, a gente tem uma motivação. Nem que seja a motivação de não fazer o que a gente gostaria de estar motivado. Então, digamos, Lucas, eu estou desmotivado com a minha líder. Assim, não, você não está desmotivado. Você está motivado a não ouvir sua líder. A não seguir sua líder. Mas você sempre vai ter alguma motivação. Até porque a palavra motivação é um motivo para uma ação. Exato. Né? Isso você só está desmotivado quando você morre. Quando você não tem mais energia para ter algum motivo. E aí eu falei com ela assim, primeiro, eu acho que ok, você não está conseguindo motivar a sua equipe. E o que está acontecendo? Assim, Lucas, tem 2 pessoas que são... Aí ela começou a trazer estereótipos, né? Quando a gente não consegue resolver um problema, a gente traz estereótipos para as pessoas. 2 pessoas que são mulheres, são novas, não têm uma mentalidade como eu tenho, e eu acho que elas não deveriam estar aqui, são pessoas tóxicas, a gente vai estar falando sobre isso daqui para frente. Mas o problema é que eu trabalho num órgão público em que demitir alguém não existe. E nos Estados Unidos é muito forte, ninguém demite ninguém. Você sai por conta própria, você precisa sair, porque eles têm uma série de encargos. Né? E tem a questão da reputação, que o norte-americano se preocupa muito com isso.
E ela estava com medo não com relação aos liderados. A equipe dela estava com medo dela, da reputação dela. Eu falei assim, Lucas, agora eu tô ferrada. Porque se uma líder como eu receber 2 reclamações, isso vai para o meu superior, que é um superior só acima dela, e eu vou perder a minha missão, meu projeto. E eu falei assim, tá, então vamos falar sobre isso. A gente vai abordar um pouco de como foi isso, tá, gente? De uma forma bem rápida, porque temos só 40 minutos. E aí eu falei, então, eu comecei a dar dicas para ela. Foi num café da manhã, tá? Eu falei assim, gente, o que eu puder compartilhar para você, eu vou fazer, porque realmente eu quero que você avance nisso. E para mim é um prazer poder compartilhar com você. E aí eu fiz, e aí eu falei assim, Lucas, a gente não tem muito tempo, eu quero que a gente continue esse processo. Você pode trabalhar para a gente? E até então eu não sabia para onde ela trabalhava. Porque o meu objetivo ali era compartilhar o meu propósito, que era de ajudar ela. Né? E esse é o nosso propósito acima de tudo. A gente não está preocupado com a bandeira da empresa ou com o cargo da pessoa. A gente está... o nosso foco principal é transformar as pessoas por meio do que a gente acredita. E aí ela falou assim, Lucas, eu quero que você venha trabalhar comigo. Aí eu falei assim, mas onde que você trabalha? Eu sou a comandante, um cargo abaixo do general, eu sou a comandante da base das Forças Aéreas em Pittsburgh, na Pensilvânia. Vocês conhecem a Pensilvânia? É um estado enorme, fica perto de Washington, D.C. E eu falei assim, sim, por que não? Na hora não demorou para cair a ficha, eu falei, não, eu acho que é... Eu falei assim, eu acho que é piada, né? Eu falei assim, mas tudo bem, posso? Eu falei assim, Lucas, tu tem empresa aqui nos Estados Unidos? Aí eu fiz que nem o Branson da Virgins. Sim, yes. Yes, claro, se não tem, a gente faz acontecer. Eu falei, claro, é uma oportunidade imperdível essa, né? E não era nem pelas Forças Aéreas, de transformar essa equipe. Eu falei assim, nossa, agora sim que eu quero me engajar com essa causa. Né? Eu falei assim, sim, posso fazer. Então, Lucas, tem como você vir aqui há 2 meses para cá? E eu estava me preparando para o meu casamento. Então, o meu foco integral estava para o meu casamento, para minha esposa. Sabe? Trabalho era secundário. Claro, trabalho, eu fazia meus trabalhos, muito bem feito, mas meu foco era o meu casamento. E aí veio esse outro foco. Eu falei para ela assim, ó, eu posso até fazer, mas tem uma questão de custo e tudo mais. Assim, Lucas, para as Forças Aéreas, custo não é problema. Tá? O que precisar fazer, a gente vai fazer, porque agora envolve meu nome. E eu vi que era muito assim um trabalho de apagar fogo, de cuidar dela, principalmente. E consequentemente, entrou a equipe. Foi o que eu fiz. Assim, essa líder, como muitos que a gente vê hoje em dia, eles trabalham com equipes, mas eles não têm uma perspectiva compartilhada de equipe. Eles não têm uma mentalidade compartilhada de equipe. A equipe existe só no nome. É como se fosse um grupo de pessoas coagindo, mas que não trabalham de fato como equipe. Lucas, olha que interessante o que você está falando, né? Ela tem formações, ela é líder, ela tem um alto salário, um alto escalão, e a gente vê esse padrão se repetindo em vários lugares, inclusive aqui. Né, as pessoas fazem curso, os líderes fazem curso, os donos das empresas vão para o Vale do Silício, vão fazer Exanc, vão fazer IBMEC, mas e as pessoas que trabalham para eles? Ah, não, é obrigação dele. Até que ponto é a obrigação do seu funcionário? Não, mas ele precisa se desenvolver. Ele precisa, tá, mas... E aí? Porque quando a gente é dono de uma empresa, a gente é responsável pelas pessoas que trabalham lá, por esse ecossistema. E acontece muito disso. A visão não é compartilhada. Eu vou... Por exemplo, vamos falar do MBI. Seminário maravilhoso. O André já fez 2, vai fazer um terceiro. Vai pouca gente ainda, né? Só 800. Então, assim, algo fantástico. Mas se o líder ele não multiplicar isso para os liderados dele, como que funciona? Onde está a visão compartilhada? A gente usa muito esse termo, da visão compartilhada, do dono para com o funcionário. É uma mentalidade compartilhada, que não é fácil. Né? Não vou falar para vocês que a gente faz isso do dia para a noite, é algo que leva tempo, leva envolvimento com as equipes, com os membros, e envolve muita construção de conhecimento. E a gente vai procurar abordar alguns pontos chaves que a gente teve nessa experiência, nessa jornada com eles, que a gente acredita que vocês podem aplicar no negócio de vocês. E vocês vão perceber que não é porque são as forças aéreas norte-americanas que são, nossa, vai ser difícil eu aplicar, não. Elas são como vocês, são feitas de pessoas. Exato. Pessoas com angústias, com medos, com ansiedades, com desejos, curiosidades, e que, se você tem acesso ao conhecimento, e eu acho que o conhecimento ele é transversal a todos, todo mundo pode ter acesso. Então, a ideia é mostrar que isso pode ser, sim, aplicado no negócio de vocês e trazer diferença, tá? Trazer algo de especial. Apesar do tempo ser curto, tá, gente? 40 minutos, a gente vai tentar dar uma aprofundada, mas se vocês tiverem depois vontade de conversar um pouco mais, a gente está disponível. Perfeito. E aí a gente apresenta demandas e os princípios. O que isso quer dizer? Ela trouxe demandas para a gente e a gente aplicou os princípios.
Assim como ela trouxe demandas, vocês devem ter algumas demandas. Existe um dado da Gallup, que é uma empresa de consultoria e pesquisa norte-americana, que fala que globalmente apenas 13% dos funcionários de qualquer empresa, 13% das pessoas são engajadas no trabalho. O que é o engajado? O engajado é o cara que ama o trabalho. É quem vê o trabalho como uma vocação, não somente como uma carreira. 13%. É como se a gente pegasse essa sala aqui, vamos supor que aqui tenha 50. É como se a gente pegasse 6 pessoas aqui. Essas pessoas amam o que fazem e sentem-se vocacionadas a fazer isso. 63% são não engajadas. O que é o não engajado? O não engajado é quem entra às 8, sai às 18 e faz o que tem que ser feito. Você pode falar, não, Pedro, esse cara é engajado. Ele não é. Porque esse cara, se alguém oferecer R$100 do outro lado da esquina, empresa vizinha, ele vai para a empresa vizinha. Então, a Gallup trata esse cara como desengajado. 63%. Então, a maioria das pessoas da força de trabalho global é desengajado. E o ativamente desengajado, que são 24%, que é aquele cara que, assim, ele não gosta da empresa e ainda fala mal da empresa dentro da empresa. Então, mas isso não acontece aqui, só na Suíça, né, pessoal? Legal. Muito bom. Então, assim, a gente quer trazer agora as demandas que ela trouxe e os princípios que a gente aplicou. Vamos lá? Primeira demanda. Primeira demanda é a visão míope versus a visão compartilhada. É aquela frase assim, eu sou o líder e é assim que tem que ser. Vamos lá, Lucas. Então, gente, isso que acontece muito, né, nas empresas no geral, e isso é muito forte nas Forças Armadas, no ambiente militar. Porque eles têm regulamentos, eles têm regras, normas muito restritas, muito sólidas, compactas, e ao mesmo tempo eles têm uma política muito forte de tolerância zero. Tá? Então, você é bem visto se você seguir tais regras. A partir do momento que você não seguir, você está desclassificado, você não é bem visto. Eles têm, eu acho que isso aí no geral, né, das forças militares assim, que é para manter o rigor, manter a ordem, isso é muito forte neles. E o que acontece que isso hoje em dia, não só nas Forças Armadas, como nas empresas, é algo que está entrando em falência. Porque hoje as pessoas não querem fazer as coisas por ordem ou por regra apenas, elas querem ter consciência do que elas estão fazendo. Elas querem estar envolvidas no que elas estão fazendo. Elas querem ver propósito no que elas fazem. E hoje, para você recrutar um militar para ir para o Afeganistão, para o Iraque, inclusive essa, a comandante que eu trabalhei, ela foi para o Iraque, foi para o Afeganistão, e ela comentou que hoje em dia para recrutar oficiais não é nem um pouco fácil. Tem que ter muita propaganda, muito dinheiro envolvido, e mesmo assim acontece uma série de disfunções. Até que hoje existe um trabalho que inclusive eu participo. Às vezes eu vou para lá para dar aula para os cadetes, de criar pensamento crítico nos militares, que eles possam ter consciência do que eles fazem, que eles possam ter senso de propósito. E isso foi um dos pontos que não acontecia lá. Foi um dos pontos chaves. Eles tinham uma visão. O que é a visão míope, pessoal? Alguém poderia me dizer? O que é uma visão míope com relação à liderança? Fiquem à vontade, aqui não tem certo e errado. Estamos aqui para aprender um com o outro. Alguém gostaria de compartilhar? Quem aqui é míope? Pronto. Como que é? Embaçado. Exatamente. E a visão míope, exatamente, ela enxerga embaçado, distorcido, e muitas vezes você não vê o que está além de você, o que está nas suas laterais, o que está ao redor de você. E por que isso acontece às vezes nas empresas? Principalmente numa empresa em que a regra, a ordem é algo muito forte. Uma pergunta. Que eu gostaria de ouvir vocês também, tá, gente? Para a gente poder fazer uma troca aqui. É porque normalmente a ordem vem de cima e as pessoas não compartilham os mesmos objetivos. Muitas vezes vem o comando e vai descendo. Exatamente. Faça o que eu mando e obedece quem tem juízo. Mais ou menos isso. Exatamente. E isso acontece às vezes, muitas vezes você não precisa ter nem ter uma pessoa acima de você dando ordem. Isso acontece uma questão de mentalidade, de mindset. Porque às vezes a gente está tão acostumado a repetir o que nos passam, que a gente não questiona. E algo que acontece no trabalho, mesmo a gente que tem formação, que tem consciência, algo que acontece no comportamento humano, nas organizações, no trabalho, é a rotina. Você sabe muito bem o que é uma rotina. Né? Rotina é quando você faz várias vezes a mesma coisa e condiciona. E quando você condiciona, querendo ou não vou falar que rotina é negativo, jamais, principalmente para as forças aéreas. Se eu falo isso para eles, a rotina de vocês não é positiva. Eles
me demitiam na hora. Né? Mas eu falo assim, o que acontece quando você está muito focado numa rotina, que é o que acontece, principalmente quando existe muita ordem, você passa a esquecer do quê? Do propósito, do que é de mais precioso. Porque quando você está ali muito focado na sua rotina, no seu processo, às vezes você não percebe o que está acontecendo com o seu colega, com o outro, e com o que você quer alcançar. Isso aconteceu com eles. Eles tinham um do propósito deles, que para eles não estava bem definido, era de desenvolver uma formação de excelência para os cadetes. Os cadetes são os futuros oficiais das Forças Armadas, nesse caso das Forças Aéreas. E eles tinham que respeitar alguns processos, rever alguns processos, ter uma relação de parceria com os alunos, e isso eles não faziam. Porque estavam muito focados no processo deles de fazer as provas, de preparar as aulas, de observar a evolução, mas não havia um engajamento com eles. Eles não conseguiam nem medir a performance desse propósito. Porque às vezes, o nome da empresa era tão grande para eles que o importante era chegar no final do ano e mandar 100 oficiais para o Iraque ou para alguma base para fazer uma formação além. Isso era para eles o objetivo. Mas o propósito ia muito além disso. Não é apenas desenvolver um oficial para ir para uma base militar. Eles desenvolviam um oficial com competências compartilhadas, com seus pontos fortes bem direcionados e engajados a contribuir com seus colegas além das regras que eles tinham que obedecer. Está claro o que eu estou dizendo, gente? O que eu quero dizer é que a visão míope é quando a gente fica tão focado no nosso processo que a gente esquece do nosso propósito. E é o que acontece muito nas empresas hoje. A gente não define propósito com as nossas equipes. A gente está tão focado em definir o que é clichê, que é a missão, os valores, a visão da empresa, que é genérico, que é a fachada, que a gente não pensa no específico de cada equipe, no propósito que essa equipe vai desenvolver. E isso acaba por fazer com que as pessoas percam foco e acabam por criar conflitos baseados em processos. E a colaboração, o engajamento, a parceria deixa de existir. Tá? Faz sentido o que eu estou falando? Sim. E isso, querendo ou não, é algo que quase não existe nas empresas. As empresas focam tanto na questão da organização, do negócio, e não focam em criar, em desenhar propósitos para a sua equipe. Você deve estar perguntando, gente, o que é propósito? Né? Acho que o Lucas está meio que idealizando um pouco demais. Propósito bem claro, gente. Uma equipe, vamos pegar a gente sabe que uma empresa tem várias equipes, né? Tem equipe de recursos humanos, comercial, vendas, logística. E qual que seria a equipe? O propósito de uma equipe de recursos humanos? Me diga um propósito de uma equipe de recursos humanos. Recrutamento com qualidade. Ok, um recrutamento de qualidade é um propósito. Ok. E para que esse recrutamento de qualidade aconteça, o que é necessário? Subpropósito. E para que isso aconteça, o que é importante? Dentro da equipe que tá fazendo isso. Exato. No final vem entrar o quê? Na colaboração, no engajamento. Mas isso às vezes não acontece? Esse mapeamento não acontece? Essa foi a pergunta que eu fiz para eles numa dinâmica com as Forças Aéreas. Qual que é o propósito da equipe de vocês? Servir a nação. Opa, não, isso aí tudo bem, concordo. Mas da equipe de vocês, o que vocês fazem, afinal? O propósito da equipe de vocês? Gerar oficiais de excelência. Mas o que vocês fazem para gerar oficiais de excelência? Desenvolver um processo de qualidade. E o que vocês fazem para desenvolver um processo de qualidade? Eu vou reduzindo até chegar no X da questão. Aquilo que movimenta, que gera qualidade. E isso, às vezes, é o que não acontece nas empresas. A gente não tira um tempo adequado para fazer isso. E a única forma de fazer isso, gente, é envolvendo todos os membros da equipe. Isso, às vezes, a gente não consegue fazer. Como que eu vou parar minha equipe para envolver todo mundo, para definir os propósitos? Para fazer com que o propósito seja consciente para cada um, seja intencional para cada um. E quando isso não é feito, gente, e a gente entra na rotina, aí que às vezes acaba sendo, né, dar o tiro no pé, que quando a gente perde o nosso foco. Aí começa a vir conflitos bobos, né, conflitos dramáticos de tentar achar quem que é o culpado dentro da equipe. Se alguma coisa não acontece, tem sempre um bode expiatório, tem sempre uma vítima, tem um vilão, tem um herói, e no final o propósito fica de lado. É como se a empresa fosse sedentária, sabe?
Imagina uma pessoa que ela não trabalha o corpo dela, não se exercita, ela vai ficando mais cansada, o sono dela é debilitado, ela não consegue mais, ela fala que ela não tem tempo para nada, ela não consegue dormir, ela não consegue curtir os filhos dela, e a empresa é assim também. A empresa ela vai esmorecendo, ela vai adoecendo, e a empresa ela vai morrendo, passo a passo, e a gente não entende o que acontece com a empresa, porque os números estão bem, as coisas estão acontecendo, mas as pessoas elas saem, o turnover, que é o fato das pessoas, a entrada e saída de funcionários é maior, e a gente não entende, mas isso é o quê? É a cultura que não está saudável. As pessoas não querem ficar lá. E esse padrão se repete em igrejas, a gente está falando aqui com o público cristão. Igrejas são assim também. As pessoas não veem engajamento, as pessoas não se conectam com a missão da igreja, o que a igreja quer, ninguém vem conversar comigo, eu me sinto, os novos que vêm falam, poxa, ninguém vem falar uma boa noite para mim. E aí você começa a perceber que as empresas vão se adoecendo. E você, às vezes, como funcionário, quem aqui já passou por uma situação de ser um funcionário e falar assim, poxa, eu estou infeliz nesse lugar, levanta a mão. Que legal, então o público aqui está bem, só um pouquinho só. Mas você deve conhecer alguém que passou por isso. Você vai adoecendo, você não quer ficar mais lá. Por quê? Porque é um lugar que não te inspira. Você sente que você não está tendo propósito. Tem uma pesquisa da Gallup que fala que 33% da força de trabalho, ela condiciona a felicidade dela dentro da empresa, a missão da empresa. Mas aí não é só ter uma missão. Aí precisa de um outro fator, que é o fator seguinte: cultura desejada versus cultura vivida. Escrever uma missão de uma empresa, eu já tive cliente que ele escreveu a empresa, eu falei assim, que bonita, essa palavra significa o quê? Ele, Pedro, eu vou te falar que eu tirei do Google essa missão. Daí, tudo isso que eu estou fazendo agora, eu fiz internamente, falei, não, tudo bem, legal. Mas e aí? Tá tudo bem sair do Google? Não, não está tudo bem. Por quê? É a cultura desejada. É o que ele gostaria que fosse, mas não é o que é vivido. Né? E aí uma pergunta que sai é a seguinte, inclusive alguém que possa ter feito vários cursos sobre empresa, fala assim, nossa cultura já está escrita. Como que isso pode acontecer na minha empresa? Como que esse funcionário pode falar palavrão? Como que essa funcionária pode bater boca comigo? Como que isso pode acontecer, o cliente reclamar? Isso não pode acontecer na minha empresa, está lá escrito na parede. Mas cultura desejada versus cultura vivida. Como que a gente pode mudar essa questão de ter legitimidade, de falar, de viver o que eu prego? Inclusive, a gente pode fazer até uma analogia com a nossa vida cristã, né? Como que foi isso? Exatamente, gente. Então, esse aí foi um outro fator bastante forte, que eles têm uma cultura, né, escrita... Lucas, espera aí. Antes de você responder, você levantou a mão uma hora, Desculpa. né? Uhum. Então, para a gente, para a abordagem que a gente usa, tem uma diferença. Tá? A meta é como se fosse um objetivo que você quer atingir, mas que você, de alguma forma, mensura. E muito focado num processo. Tá? Minha meta é vender mais. Tá? Minha meta é evitar falhas do produto. A minha meta é garantir a qualidade do produto. Então, é algo muito operacional, físico, que você consegue mensurar. Já o propósito envolve isso, mas envolve valores, percepção, tá? Envolve julgamento, que é algo mais profundo. Tá, tudo bem, eu tenho a meta de promover a qualidade, mas como que eu posso fazer para promover essa qualidade de forma que ela seja colaborativa e seja compartilhada com todos os meus colegas? Que todos tenham esse mesmo olhar, essa mesma linguagem. Tá? E o propósito é algo que envolve algo além. E o propósito não envolve só a meta, envolve o objetivo maior que é compartilhado por todos. Tipo, a minha meta é promover peças de qualidade. Entretanto, o nosso propósito é fazer com que essas peças venham transformar vidas por meio de um carro bem feito, por meio de um serviço bem realizado. Está entendendo? É o que envolve valores, crenças, que você consegue compartilhar e engajar com teus colegas. E com o teu cliente, que não é só o cliente externo, como o teu cliente interno também. Tá? É uma dimensão maior nessa perspectiva. Está incluído dentro do propósito a meta, né? Tá. Você vai informando a gente do tempo? Sim, fazendo 5, 10, 15. Legal, para a gente saber, senão a gente vai. Vamos lá, Lucas. Tá. Tempo. Cultura desejada versus cultura vivida. Então, sendo bem rapidinho aqui, falando da experiência que eu tive com eles, eles são muito focados com a cultura escrita, tá? Com a cultura que, enfim, já faz parte há muitos, muitos anos.
As Forças Armadas, por exemplo, nos Estados Unidos já existe há séculos. Então, eles têm uma cultura bem rígida já. Entretanto, eles não vivem boa parte disso. Eles não sabem nem como aplicar isso com relação a valores, crenças entre eles. E isso eu fiz com eles de uma forma muito divertida. Eu fiz uma dinâmica com eles para trabalhar de forma que eles engajam tais valores. Então, primeiro, eles nomearam a missão deles, muito legal. E aí eu fiz uma dinâmica que se chama Ganhe o Máximo que Você Puder. Já ouviram falar nessa dinâmica? É uma dinâmica que gera competição, gente. Gera um pouco de individualismo, um tendo que, às vezes, se valer do outro para conseguir algo. E nessa meta, o objetivo é que eles desenvolvessem um produto em comum para eles. Mas eles não entenderam, porque qual que foi o X da questão? Eu dividi o grupo em 2. Tentei criar uma divisão. Mas uma divisão em termos de percepção. E a minha ideia é que eles vissem essa divisão apenas como uma divisão física, que não viesse a dividir o propósito que eles compartilhavam entre si. E quando isso aconteceu, durante o jogo, eles começaram a competir entre si. Começou a gerar uma série de conflitos, uma série de desacordos. E isso começou a, de alguma forma, violar a cultura deles, ao que eles defendiam. E depois eu trouxe a cultura em questão, de uma forma bem assim, leve. Gente, como que foi a dinâmica? Nossa, a gente não conseguiu. Primeiro, eles não conseguiram alcançar o objetivo deles. Começaram super assim confiantes. Nossa, isso aí vai ser facinho, facinho, e não conseguiram desenvolver porque não houve colaboração. Não houve uma mentalidade compartilhada do que eles acreditavam, do que eles queriam alcançar. E aí eu comecei a questionar alguns pontos. Isso aí é um processo, como eu disse para vocês, algo que levou tempo, levou algumas horas, mas que traduz essa importância. Que uma equipe eficaz é uma equipe que tem uma mentalidade compartilhada de propósito de equipe, de eficácia de equipe. Então, e isso precisa ser vivido. E aí existe, a gente usa técnicas e abordagens para tornar essa cultura aplicável no dia a dia. E uma das técnicas que a gente usa, que é muito interessante, que é usada pelos times de futebol americano, que é ver a cultura nas situações de crise dentro da equipe. Pegar aquelas situações complicadas que a gente vive, que muitas vezes a gente quer evitar, deixar de lado, ignorar, e fazer com que essa cultura seja alinhada a isso. Fazer com que esses valores venham a ser plantados nessas situações. Faz sentido o que eu estou falando? Digamos, gente, eu queria que alguém aqui falasse algo que vocês odeiam que aconteça no trabalho de vocês. Quando acontece, vocês ficam assim, possessos, incomodados, irritados. Atraso? Fofoca. Que mais? Retrabalho. Ok. E aí, geralmente, o que vocês fazem quando isso acontece? Qual que é a dinâmica de vocês, com a equipe de vocês, quando isso acontece? Por exemplo, quando um colega chega atrasado. Isso aconteceu lá nas Forças Aéreas. Foi uma das demandas. Teve uma capitã que chegava atrasada e isso deixava a comandante possessa. Ela ficava irada com isso. E isso foi o problema maior que fez com que ela tivesse as reclamações. Porque ela não sabia como lidar com isso. Aí eu falei para ela assim, mas como que você conseguiu trazer o propósito para essa pessoa nessa atitude? Porque é muito fácil a gente compartilhar o propósito da nossa empresa quando está tudo bonitinho. Quando a pessoa chega no horário, quando a pessoa faz a peça da forma como tem que ser feita, sem retrabalho. E quando isso não acontece, como que a gente aborda essas pessoas? Muitas vezes a gente não sabe abordar, a gente fica com raiva, a gente fica indignado, a gente começa a julgar essa pessoa, a gente começa a levantar estereótipos, porque eu acho que ela não é boa, porque ela veio do sul do Brasil e não veio do norte. E a gente começa a criar uma série de empecilhos que não fazem a gente compartilhar e engajar os talentos dessa pessoa com o propósito da equipe. Tá claro? Isso foi o trabalho que eu fiz com eles, basicamente. Eu mapeei todas as situações de conflito que eles tinham, alinhei aos propósitos e engajei com o talento deles. Fórmula perfeita. Não deu 5 dias depois da formação, eles tiveram uma inspeção que veio de cima, veio dos coronéis, e o objetivo da inspeção era ver buraco, porque eles vêm mesmo para pegar pesado e para tirar ela do cargo dela, a comandante. O que acontece? Falando um pouco do nosso trabalho, em um dia de formação com eles, a gente conseguiu fazer um reset. A gente conseguiu redesenhar a mentalidade deles, ajustar
isso numa perspectiva de propósito de equipe. E 5 dias depois, quando teve a inspeção, eles foram elogiados por todos os coronéis. Eles não entendiam, cara, o que aconteceu com a equipe de vocês? Está transformada? Aí eu falei, é Jesus que faz isso. E que não é isso, né? Eu falo que essa visão que a gente procura trazer não vai longe do que Jesus fazia com as pessoas, né? De trazer o amor nas situações complexas, nas situações que gera angústia, raiva e que faz a gente às vezes desacreditar do talento do próximo. E foi isso que eu fiz com eles. Ela queria demitir as pessoas que tinham reclamado. Eu falei, não faça isso, senão tu vai sair primeiro que elas. Porque às vezes o caminho mais fácil é demitir, né? E eu falo assim, elas já estão aqui dentro, elas só precisam ser trabalhadas. E isso começa por você. Aí eu tive que fazer um trabalho muito forte de consultoria com ela, para trazer essa visão, e o resultado foi positivo. Então, o que eu quero dizer para vocês, que é muito importante vocês trabalharem a cultura de vocês, principalmente nas situações de conflito, de estresse, e tentar ver uma forma de transformar essas pessoas por meio disso. Tá? Começando por nós. Legal, a gente tem 3 minutos e meio. Então a gente falou sobre o primeiro ponto, que é a visão míope versus a visão compartilhada que a gente traz, que é o princípio. O segundo princípio é a cultura vivida, e a demanda era a cultura desejada. E por fim, é a maçã podre. A demanda a gente tem muita maçã podre. O que a gente faz com isso versus habilidades colaborativas? E uma frase que ilustra isso é: não dá para contar com esse cara, não dá para contar com essa equipe. Vou fazer a minha equipe, eu vou fazer o que a gente chama de bypass. Não, eu pulo aquele cara, eu vou falar com o gerente dele, não, nem manda para esse cara. Esse cara aqui faz sozinho, manda para outro. De novo, isso não deve acontecer aqui, deve acontecer lá na Austrália. Mas assim, é algo muito presente, né? Porque a gente começa a associar algumas pessoas com maçã podre dentro da própria empresa. Isso cria rixas e essa questão dos pontos fortes, né? É aí que eu entrei nessa parceria com o Lucas, porque é algo que eu já faço já dentro das empresas, é entender quais são os talentos das pessoas, o que elas fazem de melhor. Tem uma pesquisa da Gallup que fala que 20% das pessoas da força de trabalho, 20% somente afirmam utilizar os seus pontos fortes todos os dias no seu trabalho. É muito pouco. É 1/5 das pessoas falando que usa seus pontos fortes todos os dias. Então a gente traz essa perspectiva de que, ok, algumas pessoas aqui não estão performando da forma como deveriam, mas todos nós temos talentos. E a partir desses talentos a gente pode compartilhar da mesma visão e chegar no mesmo objetivo. Exatamente. Perfeito? Bom, alguns dados importantes. Esse dado que eu acabei de trazer para vocês, de 20% da força de trabalho afirma utilizar seus pontos fortes todos os dias. 85% dos trabalhadores a nível global consideram mudar de emprego enquanto empregados em outro lugar. 85%. É a mesma coisa que alguém estiver trabalhando na sua empresa. Estava conversando com alguém aqui agora. 40 funcionários. É como se 36 estivessem procurando outro trabalho. É como se várias pessoas da sua empresa estivessem no LinkedIn agora, no Google, mandando currículo. Não acontece aqui, só no Zimbábue. 4 em 10 pessoas nos Estados Unidos concordam que a missão da empresa os faz sentir importantes no que fazem. E na sua empresa? Primeiro, sua empresa tem uma missão? Primeiro ponto, né? Segundo ponto, as pessoas concordam que a missão da sua empresa... Gente, aqui eu não estou falando de uma empresa de consultoria de desenvolvimento humano, não, que é algo mais tangível. Pode ser uma peixaria, pode ser uma gráfica, pode ser uma agência de publicidade. Toda empresa tem missão. Eu estava falando com um dono de farmácia. Qual que é a missão da perfumista? Alguém aqui é de drogaria? Não? Todo mundo sabe que é perfumista? Legal, perfumaria é aquela área da farmácia que vende produtos que não são medicamentos. Ele falou, a missão dela é vender. Não, isso é tarefa. Qual que é a missão dela? Aí ele chegou numa conclusão. A missão dela é ser o cartão de visitas da minha farmácia, porque com ela eu posso vender muito mais além dos medicamentos. Olha que legal. E por fim, queria que você fechasse com isso. E por fim, isso aqui é uma frase do Hackman, que é o pioneiro da eficácia, que eu comentei antes, que a gente comentou antes. E o Hackman ele fala algo muito importante, que é um divisor de águas no trabalho de eficácia de equipes, que fala que uma equipe, independente do tipo de personalidade, estilo de liderança ou tipo da sua equipe, a eficácia da equipe ela vem quando condições chaves são desenvolvidas para que a eficácia seja desenvolvida. O que isso quer dizer? Isso acontece muito, gente. Quando a gente trabalha em equipes ou eficácia, a gente sempre vem com aquele modelo de personalidade ideal. Nossa, uma equipe eficaz é aquela que tem a pessoa com perfil X ou Y.
Entretanto, uma equipe eficaz não é baseada em personalidade ou em estilo de liderança. É baseado em condições chaves, que é o que a gente desenvolve, para que a eficácia e para que o trabalho em equipe seja desenvolvido com excelência, independente do cenário ou independente do tipo de pessoa. Tá? Isso que acontece muitas vezes. A gente fica tão focado em querer nomear um perfil ideal, que não existe, ao invés de criar as condições necessárias para com que uma relação funcional seja desenvolvida. E aí foi o que o Pedro falou. Muitas vezes, quando tem algum membro que não está legal, a gente já nomeia, cria um estereótipo, ao invés de criar condições para esse membro estar alinhado à cultura e propósito da empresa, à missão da empresa. Por isso que boa parte dos funcionários nos Estados Unidos, dos trabalhadores, eles não conseguem ver a importância do seu trabalho com o propósito da empresa, porque não está claro para eles. E muitas vezes o propósito da nossa empresa não é feita para engajar os nossos funcionários, é feita apenas para vender o nosso negócio. Mas o nosso negócio é feito de quem? Dos nossos funcionários. Então, esse foi um trabalho que a gente fez com eles. Esse foi o segredo do nosso trabalho. A gente procurou tornar o propósito, mapear o propósito, valorizar o propósito deles e alinhar o propósito aos talentos e ao propósito de cada indivíduo dentro da empresa. Aí eles passam a se tornar o quê? Protagonistas. E não existe uma empresa melhor quando cada membro é protagonista do seu propósito. Então, esse aí foi como fala em português, foi a virada de chave. Muito legal, gente. A gente está com essa apresentação aqui. Se você ficar com alguma dúvida, a gente pode te enviar essa apresentação aqui. A gente está no LinkedIn e tudo mais, mas para ficar fácil, a gente colocou o Instagram. Esse primeiro Instagram é a conta da nossa empresa, tem a do Lucas e a minha. Da nossa empresa, a gente começou hoje a propósito. E o site está somente em inglês ainda, vai ficar em português em algumas semanas. Tá bom, pessoal? Então a gente está aqui à disposição de vocês. Muito obrigado pelo tempo, por nos ouvir. E é isso aí. Valeu.